O que está rolando nessa história da investigação sobre PCC e o que tem a ver com Fernando Haddad, tá? Algumas coisas estranhas estão acontecendo, tá? A principal empresa lá do mercado financeiro investigada pela operação da Polícia Federal tinha uma estranha relação com o Galípolo, tá? No meado deles ali pro BC. Mas mais do que isso, tá? Do nada, o tema saiu do combate ao crime organizado, do combate ao PCC e foi direto para a regulamentação do PIX e regulamentação das fintechs, a.k.a. abertura de possibilidade de taxação desta que é a modalidade favorita de transação financeira entre brasileiros. Todo mundo sabe dessa bagaça, isso é meio óbvio para todo mundo. O governo tinha vontade de fazer isso, tem uma fonte quase inesgotável de dinheiro para fazer taxação. De acordo com o representantes tanto da Secretaria da Receita Federal quanto do próprio Haddad, a ideia central é: taxando o PIX, a gente acaba taxando a informalidade, e quem está na informalidade não é taxado, então é uma forma de buscar dinheiro onde hoje não tem, e assim recuperar a arrecadação para um ano, que é o ano de 2026, que será muito dolorido para esse governo. A gente tem que colocar essas coisas em perspectiva, porque se vocês olham com carinho, né, se vocês olharem direito, o Haddad, ele estava desesperado até coisa de 1 mês e meio atrás, tá? Lembrando direitinho, o Haddad precisou de ajuda do Alexandre de Moraes para que o IOF fosse enfiado goela abaixo. Né? O governo veio com o decreto IOF, o Congresso emitiu um PDL, um projeto de decreto legislativo, derrubou o decreto do governo, aí o Alexandre de Moraes simplesmente falou: isso é inconstitucional por, sei lá, por qualquer coisa, e plau, canetou, salvou o governo nessa, e agora o governo, para virar o jogo, está utilizando o PCC como argumentação para taxar o teu PIX, tá? E eu quero prosseguir com esse tipo de tema. Veja só, de fato, soa estranho para vocês o governo Lula combater o crime organizado? Vamos ser honestos, tá? Era meio esquisita essa história, não era? O governo que esteve junto com o PCC na favela do Moinho, há coisa de 1 mês e meio atrás também, não sei se o Selbit consegue levantar aí, foi mais ou menos 1 mês e meio atrás, o governo Lula mandou representantes para a favela do Moinho para ajudar o pessoal do PCC que controlava a favela e os moradores e os representantes deles a chegarem a bons termos na remoção da favela que aconteceria tocada pelo governo estadual de São Paulo, tá? O governo estava querendo disponibilizar a Advocacia Geral da União, vulgo AGU, para isso, tá? Então, ou seja, o governo estava atendendo aos interesses do PCC. Não para aí. O Ministério da Justiça do senhor Ricardo Lewandowski, que em última instância é responsável por essa operação contra o PCC agora, é o mesmo Ministério da Justiça que estava recebendo representantes do PCC para reuniões sobre questões carcerárias, agora também, neste ano mesmo. O mesmo PCC que mandou representantes para o Congresso Nacional para encontrar com lideranças do PT e do PSOL, e que aí através da Dama do Tráfico, que representava tanto o Comando Vermelho quanto o PCC ali no Congresso, se encontrava também com a ministra Aniele Franco, com a turma do Ministério da Aniele Franco. Onde eu quero chegar com tudo isso, tá? É muito estranho que depois de tanta conversa cabulosa com gente do PCC, o governo faça uma operação e esteja muito disposto a destruir o PCC. Aí, ó, pode estar na tela, ó, na favela do Moinho, Lula assina acordo habitacional para moradores, ou seja, num tema que é central para o PCC, que a gente está falando justamente da favela que era utilizada como base por parte do PCC para enviar entorpecentes para Cracolândia, o governo Lula estava atuando. Essa história é, enfim, estranha, para dizer o mínimo, assim como é estranho os passeios de ministros do governo Lula, ou até ex-ministros da Justiça e atuais ministros do STF, que rodavam numa boa pelo complexo, acho que era o Complexo da Penha, não é Complexo da Penha, ou o Complexo do Alemão, é o CPX lá. Tudo isso suave estranho, é estranho, e só não acha estranho quem já naturalizou o absurdo. Então, colocar que o governo iniciou um combate implacável ao PCC, eu relativizo, eu ainda estou vendo, vamos amadurecer. Queria saber quem, justamente da Polícia Federal, qual ala, qual bloco da Polícia Federal está tocando isso. Mas o governo, de fato, está usando essa justificativa para resolver a questão do PIX para si. Tá? Eles estão indo com tudo, o governo abriu uma frente, inclusive o Lula veio a público dizer que, supostamente, o Nicolas, que gravou aquele vídeo que gerou danos ao governo, o Nicolas tem algum vínculo direto ou indireto com o PC. Eles estão fazendo isso desde ontem. Desde ontem eu comecei a ver vários perfis governistas indo nessa linha do o Nicolas tem relação com o PCC. Não, olha só, cara,
Eu não vou ser leviano, eu acho o Nicolas um sujeito desprezível, acho o Nicolas um falso, acho o Nicolas um boneco, acho que nada do que o Nicolas fala fica de pé. É um sujeito que não presta mesmo. Dito isso, seria muito leviano falar que ele tem relação com o PCC, ou que o ataque que ele fez ao Lula à época é um ataque que buscava beneficiar o PCC. Isso é paia, é papo furado da parte do governo federal, e é uma construção feita por eles para, de maneira malandra, de maneira acochambrada, fazer um ataque a um adversário e voltar àquele tema, dizendo que você agora vai regulamentar as fintechs e taxar o Pix para combater o crime organizado, tá? Tá aí a notícia, veja só. Lula diz que vídeo do Pix do Nicolas era para defender crime organizado. Sem citar o nome do deputado, o presidente afirma que campanha viral nas redes sociais teria prejudicado a atuação da Receita Federal. É mentira. É mentira. Tudo aquilo tinha cunho arrecadatório e isso que está rolando hoje tem cunho arrecadatório. Me parece, veja só, o PT teve um fato aqui, a gente precisa ajustar a timeline para vocês entenderem. Existe um PT e existe um governo Lula pré-Sidônio, existe um PT e um governo Lula pós-Sidônio. Sidônio Palmeira foi o responsável pelo marketing de campanha do governo Lula, da eleição do Lula em 2022. Aí quem toca mesmo a comunicação do governo no primeiro ano é uma mistureba do cacete, mas a Janja foi uma figura muito proeminente nesse processo. E aí, na virada aí que nós tivemos do ano, o PT, que estava indo de mal a pior, chama o Sidônio começa a tomar medidas desesperadas para salvar a imagem do governo Lula. E uma das coisas que o Sidônio começou a fazer é recuperar, vamos dizer, o certo eleitorado base, eleitorado coração do PT, que é o eleitorado aqui da região Nordeste, com políticas populistas de sempre. Eles vieram falar que iam retirar cobrança de energia elétrica, né? Você ter energia elétrica gratuita para pessoas que recebem Bolsa Família. Ele estava falando de Vale Gás, ou seja, ele estava montando uma política complexa de assistencialismo para ganhar esse eleitor. Ele também deu sorte que houve uma pressão deflacionária sobre preços dos alimentos, o que ajudou a melhorar um pouco a própria imagem do Lula nas últimas semanas. E o Donald Trump veio com a taxação sobre o Brasil, sobre produtos brasileiros, comprou-se uma briga Estados Unidos-Brasil, o Eduardo Bolsonaro ficou se comportando igual um retardado, e na prática o Lula se beneficiou. Então absolutamente todas as pesquisas de todos os últimos institutos, infelizmente, colocam o Lula novamente no jogo para 2026, e colocam o Lula, com uma aprovação, nada que ele tinha nos primeiros mandatos, mas uma aprovação suficiente para recolocar ele na disputa. Eu somaria isso, tá, a leitura que o Sidônio, que é marqueteiro, deve fazer sobre a questão que mais aflige o eleitor para os problemas brasileiros hoje, que é a questão da criminalidade. 9 em cada 10 pesquisas dão conta que o eleitor hoje se preocupa muito mais com criminalidade do que outros temas. Criminalidade hoje é o tema mais importante do Brasil. Então, como este é o tema principal e como o PT não vai assumir uma agenda punitivista junto ao crime organizado, ou seja, o PT não vai aumentar as leis penais, e quando o PT fala que vai enfrentar o crime, ele fala, vamos usar inteligência e tal, a gente sabe que eles não têm muitos meios de ação. Então o que me parece estar acontecendo? O Sidônio, que é um sujeito inteligente, é um marqueteiro inteligente, ele está pegando um tema que é muito importante para os brasileiros e que pega bem, que é enfrentar o Comando Vermelho, que é enfrentar o PCC. Sei disso, sou do MBL, né? Então, enfim, eu conheço um pouco desse riscado. Nós somos um dos responsáveis, vamos colocar aqui, diretos pela prisão do senhor Oruan. Eu entendo bem o que está rolando ali. O Sidônio está pegando um tema quente para os brasileiros para, ao fim, justificar uma tungada uma tungada no senhor brasileiro. Não só assim o cara que produz e trabalha, é absolutamente todo mundo. A partir do momento que você começa a fiscalizar a fintech, você vai estar pegando pessoas que estão na economia formal e na informal. As fintechs, você consegue cartões de crédito e operações que hoje não estão tão abertas ao escrutínio do Banco Central, por exemplo. E paralelamente ao obter esses controles sobre o Pix, eles começam a ver a quantidade de volume de dinheiro movimentado por qualquer um, seja formal, seja informal, tá? E aí você começa a alimentar o banco de dados dos supercomputadores da Receita Federal, e assim, com os bancos de dados alimentados, você começa a cair na malha, você começa a colocar na malha fina esses brasileiros, esses CPFs, e aí, meu amigo, quem aqui duvida que a taxa vai cantar em algum momento? Digite 1 aí no chat se você acha que, se essas medidas forem adotadas,
vai vir mais taxação, sei lá, no ano que vem, ou digite 2 se você acha que não. Eles apenas estão levantando informações para combater o PCC. Eu acho cômico eles falarem isso, porque quando houve a primeira tentativa de taxação desse governo, o tema PCC sequer estava sendo levantado por eles. Ou seja, na hora de vir taxação não tinha operação contra a PCC nem nada. Era apenas uma continuidade de um processo arrecadatório, dessa sanha arrecadatória louca do governo Haddad, tá? Que se deparou ali com um susto que a população tomou, e aí muita gente começou a produzir conteúdo. Acho que o vídeo que mais destacou claramente foi o do Nicolas, mas houve muita gente produzindo conteúdo a respeito. Esses conteúdos viralizaram e o governo começou a falar que era fake news. Não, isso é fake news, estão mentindo sobre o que a Receita está fazendo, a gente só quer mais informações, né? E aí eles perderam aquela batalha. Mas você vê como é que eles são. Eles guardaram, né, eles se recolheram, e aí, por 6 meses depois, não, menos, 5 meses depois, eles voltam à carga com a regulamentação das fintechs e do Pix para nos proteger do crime organizado. Eu acho isso piada pura e simples. E por que eu vou desenvolver piada pura e simples? O governo não tem uma agenda clara de combate ao crime organizado no Brasil. O governo tampouco tem interesse. Se o Selbit procurar, houve aí uma parceria que poderia ter sido firmada junto ao governo americano para qualificar tanto o PCC como o Comando Vermelho como organizações terroristas. E, curiosamente, o governo atual não quis qualificar nem o Comando Vermelho nem o PCC como organizações terroristas, mesmo organizações terroristas eles sendo. Né? Então não há vontade de fazer um embate concreto. Você não vê em nenhum momento o governo falar em combater, por exemplo, a DPF das favelas, que impede a polícia de subir o morro e fazer operações contra o Comando Vermelho. Nada disso. Outra coisa que você não vê nenhuma disposição é uma disposição na alteração das leis penais, aumento de pena, alteração na lei de processo penal, que são coisas que mitigariam o cometimento de crime por parte, vamos dizer, do crime organizado aqui no Brasil. E que colocaria gente em escala, né? A gente insere na cadeia. Tá na tela aí, no Renan. caso, a notícia. Entenda porque os Estados Unidos querem que o PCC seja classificado como terrorista. Representantes norte-americanos se reuniram ontem com técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e discutiram o tema. Isso foi 7 de maio. A decisão do Ministério da Justiça desse mesmo governo foi falar que não, que o PCC não é uma organização terrorista. Então eu não sei o que é. O PCC, então, é uma sigla de um partido político. Eles, inclusive, se definem como partido ou de um time de futebol. Né? É nítido que, naturalmente, o PCC trabalha para fora da lei, se comporta como um grupo político para além das instituições políticas, possui uma justiça própria, viola direitos humanos, mata como se não houvesse amanhã, possui armas de alto calibre, organiza atos terroristas, por exemplo, atos de terror como aconteceu em 2006, o famoso salve geral do PCC, ou quando ele organiza chacina contra favela, em determinadas favelas. Em resumo, eles têm cara de organização terrorista, cor de organização terrorista, cheiro de organização terrorista, mas para o governo federal não é organização terrorista. O PCC, sei lá, pode ser um time de gamão, um time de nado sincronizado para participar das próximas Olimpíadas. Não tem sentido uma bagaça dessas. Otávio disse, as fintechs estão sendo usadas pelas FAC, mas não pode regularizar, pois daqui a um tempo eles vão querer taxar. O problema é o seguinte, cara, uma coisa é o crime organizado, outra coisa é a fintech. É bom que as fintechs sejam, em grande medida, desregulamentadas, elas produzem concorrência no setor, elas estão colocando as pessoas dentro do sistema bancário, dando inclusive crédito, instrumentos de crédito para as pessoas, tá? E permitindo que isso aconteça para além dos bancões que tem um oligopólio aqui no Brasil. As fintechs foram responsáveis por diminuir o impacto dos bancões no Brasil. Então, porra, as fintechs são bem-vindas. Agora, o fato do PCC usar as fintechs não significa que a gente tem que hiperregulamentar as fintechs, que é sempre aquela coisa que acontece no Brasil. Há um problema e aí você resolve a parte errada do problema. O nosso problema é o PCC, não a fintech. A hiperregulamentação da fintech vai levar à taxação das movimentações feitas na fintech através do cruzamento de dados e não um aumento da segurança. Porque se eu volto a colocar, se houvesse vontade de aumentar a segurança do Brasil, alterava-se as leis de processo penal, alterava-se as leis penais no Brasil, aumentava-se o investimento em segurança, montavam-se operações dedicadas, concretas e sistemáticas para a desconstrução do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções. Não é o que acontece. Definitivamente não é o que acontece. Não é nada disso que a gente está vendo. A gente percebe basicamente assim, então deu um problema aqui, temos o PCC, então vou mexer na fintech. Oi?
Novamente, são aquelas coisas bizarras que a gente acompanha e no fim você sabe onde vai terminar. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.